Olá, boa tarde, meu irmão, boa tarde, minha irmã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta live, onde estaremos reunidos para celebrar a vida, né? Hoje celebramos essa live com o tema Família, Santuário da Vida e o lema: Os filhos são a bênção do Senhor. Essa live é preparada, celebrada, organizada pela Pastoral Familiar da nossa Diocese de Juazeiro, em celebração à Semana da Vida e Dia do Nascituro. A Igreja no Brasil celebra a cada ano, na primeira semana de outubro, a Semana Nacional da Vida e Dia do Nascituro. A iniciativa é organizada pela Comissão Episcopal para a Vida e da Família, da CNBB, e é levada à frente nas dioceses pela Pastoral Familiar. E aqui na nossa diocese, essa live acontece organizada pela Pastoral Familiar. Então, a gente já acolhe a todos, especialmente a todas as famílias que estão aqui acompanhando essa live conosco. Já convido você a compartilhar esse link com seus amigos, com suas amigas, para os casais que você conhece, e todas as pessoas, porque todos nós somos família e viemos de uma família, né? Então, nós celebramos essa Semana da Vida e Dia do Nascituro, que esse ano, como eu falei, tem como tema Família, Santuário da Vida. E como lema do dia de hoje, os filhos são a bênção do Senhor. Então, nós estamos aqui para falar da vida, para proteger a vida, para cuidar da vida. E essa semana é celebrada todos os anos. A CNBB publica um livro chamado Hora da Vida, onde a gente se baseia, né, se inspira para celebrar essa vida, dom de Deus, e a vida dos nossos filhos, das nossas filhas, né, numa sociedade que tantas vezes prega uma cultura, muitas vezes, de morte, de renúncia à vida. Nós queremos celebrar a vida, nós queremos dizer sim à vida. E eu já gostaria de convidar as pastorais que estarão aqui representadas para falar sobre esse tema tão belo. A Pastoral Familiar, aqui representada pelo casal Marcos Alves e Fátima Alves, que é o casal cooperador do Serviço à Vida, da Pastoral Familiar da Diocese de Juazeiro. Bem-vindo, Marcos, bem-vinda, Fátima. Boa tarde, bom estar com vocês. E Boa também tarde. acolher aqui as demais pastorais que também estarão. A Pastoral da Saúde, representada por Flávia Cavalcante, daqui de Juazeiro. Boa tarde, Flávia, seja bem-vinda. Também acolher... Isso, seja muito bem-vinda. A Pastoral da Criança, que está aqui representada por Tânia Marques. Tânia Marques, que é de Sobradinho. Bem-vinda, Tânia. Isso mesmo, seja bem-vinda. Boa tarde. Isso. E também, com alegria, acolher a irmã Edjane Carneiro, que é religiosa da Instrução Cristã e que aqui representa a Casa Dom José Rodrigues, essa casa que acolhe e que trabalha justamente na promoção da vida de crianças, de adolescentes em situação de vulnerabilidade aqui de Juazeiro. Então, sejam todos bem-vindos para esse momento onde a gente quer celebrar juntos a vida. E a gente já dá início a esse momento, essa tarde, com uma oração. Eu convido o casal Marcos e Fátima para fazer conosco a oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, queremos agradecer a Deus por esse momento. Nós estamos nos reunindo nesta live em defesa da vida. Aí onde você está, nessa nossa diocese tão grande, tão imensa, nós queremos convidar você a silenciar um pouco, a inclinar um pouco a sua cabeça, para juntos orarmos ao Deus da vida. Ó Pai Santo, nós queremos te agradecer, te louvar, te bendizer pelo dom da vida. Te agradecemos porque estás no meio de nós, ó Deus. Estás conosco. Porque a tua palavra se cumpre nesta manhã, nesta tarde. Quando 2 ou mais estiverem reunidos, eu ali estarei. Nesta nossa diocese tão imensa, o Senhor nos une agora em oração e escuta a nossa voz. Chegue até vós, ó Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. A tua palavra vai nos dizer
Foste vós que plasmastes as entranhas do meu corpo. Vós me teceste no seio da minha mãe. Sede bendito por me haver desfeito de modo tão maravilhoso. Nós queremos te agradecer, Senhor, por ter nos feito de modo tão maravilhoso, por ter cuidado de cada um de nós. Queremos te agradecer, Senhor, porque cada dia para nós é motivo de alegria, motivo de bênção, motivo de felicidade. O Senhor é que nos inspira, o Senhor é que nos enche de paz, de motivação, de alegria. E nós queremos te pedir, Senhor, que esta oração chegue em todos os lugares de Juazeiro, da nossa diocese, do nosso mundo, Senhor. Onde a vida corre risco, onde a vida é ameaçada, nós queremos te pedir, ó Pai, por intercessão da Virgem Maria, que o Senhor chegue em todos esses lugares. E nós acreditamos que nesta Semana da Vida, onde toda a igreja reza e intercede pela vida, a vida prevalecerá em nome de Jesus. Ó Virgem Imaculada, Virgem Senhora das Grotas, Senhora da Vida, intercedei por todas as vidas que são ameaçadas, para que o Senhor leve em todos esses lugares onde a vida corre perigo, vida e abundância, em nome de Jesus. Amém. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, para juntos nos unirmos em oração e em comunhão nesta tarde. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor abençoe a cada um de nós e a nossa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Marcos, Fátima, por esse belo momento de oração, né, que nós pudemos realizar. Realmente a gente já inicia com o pé direito, vamos dizer assim, esse nosso dia, essa nossa reflexão, essa nossa tarde de reflexão, né, da Semana da Vida, né, com a oração, né, pedindo a Deus a graça e a força da gente cuidar desse dom tão maravilhoso, desse dom tão belo que Deus nos deu, que é o dom da vida, né? E vocês, como um casal, como o casal aqui representando a família, nos mostram bem esse exemplo, né, de que a família realmente é o santuário da vida. E hoje estamos bem servidos aqui nesse momento de reflexão, com tanta gente boa, com tanta gente que cuida da vida, né? O casal Marcos e Fátima, que representa aqui o casal referencial, né, pelo serviço à vida na pastoral familiar da nossa diocese, né? A Tânia Marques, que aqui representa a Pastoral da Criança, que faz esse trabalho tão belo com as crianças de toda a nossa diocese e no Brasil todo, que mudou a realidade do nosso Brasil. A gente sabe que a Pastoral da Criança é um trabalho realmente que mudou a cara do Brasil, né? E também Pastoral da Saúde, com Flávia Cavalcante, e aqui Irmã Edjane, representando a Casa Dom José Rodrigues. E a gente já inicia essa roda de conversa nossa. Eu convido o casal Marcos e Fátima. Cada pastoral aqui representada terá 10 minutos para apresentar esse nosso tema dessa Semana Nacional da Vida, que é Família, Santuário da Vida, e o lema, os filhos são a bênção do Senhor. Então eu convido Marcos e Fátima para iniciar esse momento de reflexão sobre esse nosso tema. É uma grande alegria a gente refletir sobre esse tema, Família, Santuário da Vida.
e os filhos como bênçãos do Senhor. Nós vivemos num mundo impregnado da cultura de morte. Então, mais do que nunca é necessário que nós, famílias católicas, que nós, igreja, possamos celebrar o dom da vida que é dado por Deus, um dom que é precioso, que é sonhado, que é planejado por Deus, que é querido por Deus, e além de celebrar, também motivar as pessoas, formar as pessoas a saírem dessa visão, dessa cultura de morte tão difundida no mundo e valorizarem a vida, desde a sua gestação no ventre materno até o final, até o último suspiro. Então, é uma grande alegria a gente poder refletir sobre isso. E nós, família, somos chamados a sermos realmente esse santuário onde a vida vai crescer na graça de Deus, onde as pessoas vão aprender a valorizar a vida como um dom de Deus, a sua vida e a vida do outro. Se a gente pensar no sacramento do matrimônio, tem duas coisas importantíssimas que nós prometemos naquele momento, no momento que o casal recebe o sacramento do matrimônio, que é acolher com amor, com generosidade, os filhos que o Senhor enviar e educá-los na fé da igreja. Eu vou partir desse sacramento que vai formar a família e que deve formar essa família como o santuário do Senhor. O santuário onde as vidas vão conhecer esse grande Senhor da vida e valorizar a vida. Então, nós prometemos no sacramento do matrimônio, cada casal que recebe, acolher os filhos. Mas nós vivemos numa sociedade onde a vida humana, muitas vezes, principalmente a vida indefesa de uma criança ou de um idoso, é visto como um sacrifício, uma barreira para que as pessoas possam realizar os seus projetos. Mas não tem projeto maior que a vida humana, projeto de Deus. E a família está dentro desse projeto. Então, quando nós prometemos acolher os filhos que o Senhor nos manda, a gente precisa estar aberto à geração dessa vida. Infelizmente, a gente sabe que muitas vezes os casais recebem o sacramento do matrimônio, dizem sim a esse compromisso, mas às vezes sem ter muita noção do compromisso que estão fazendo diante de Deus, com Deus e com a igreja. Está aberto a vida no nosso mundo, onde existem tantos métodos para barrar a vida, para matar a vida, impedir a vida de nascer nas famílias, no matrimônio, é um desafio. Mas antes de ser um desafio de fé, de confiança em Deus, saber que cada filho que o Senhor nos dá é uma bênção. É alguém que Deus pensou, planejou, sonhou com uma missão, com seus talentos, com seus dons, que o Senhor pensou para a edificação do reino de Deus, é uma vocação. Saber que essa vida que nos é confiada como pais, para cuidar, proteger, para formar, pertence a Deus. E, infelizmente, várias vezes o casal diz o sim nesse sacramento sem ter essa noção realmente do que é estar aberto à vontade do Senhor, à geração das vidas no seu matrimônio. E também educar
os filhos na fé da igreja. Porque quando nós educamos os nossos filhos para valorizar a vida, a sua vida como dom de Deus, valorizar a vida do outro, educamos nossos filhos também para, se forem chamados, sacramento do matrimônio, estarem abertos e acolherem com generosidade os filhos que o Senhor mandou. Isso também é um compromisso nosso, como família, Santuário da Vida. É um compromisso que nós nos colocamos diante de Deus. Deuteronômio 30, 19 vai dizer: coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade. Em muitas palavras, a gente vai ver o valor que Deus coloca na Sagrada Escritura, a vida. A vida humana gerada, plasmada no ventre pelas mãos do Criador. Então, eu acho que é importante, para defender a vida, desde a sua formação, sua gestação, até o final, nós precisamos também formar os casais, dar a eles essa consciência de valorizar a vida, de estar aberto à vida. Só rapidinho, nosso testemunho, nós temos 22 anos de casados. E quando nós fizemos o curso de noivos, não foi aqui, foi em Salvador, não foi falado para nós sobre essa abertura à vida. O que a igreja recomenda, o casal, através do sacramento do matrimônio, se compromete a estar aberto à vida. Mas porque nós participávamos de um grupo onde tinha alguns jovens noivos e já falava sobre isso, então a gente procurou lugares, né, instituições da igreja, lugares, pessoas que pudessem nos orientar. Mas nós não tivemos essa orientação no curso de noivos. Hoje já há essa orientação para os casais, a abertura à vida. Mas é preciso formar os casais, formar os jovens, talvez os futuros, né? Tudo indica que os futuros matrimônios, para não ter medo da vida que Deus envia. Educar na fé da igreja é também educar para a vida, para acolher a vida, desde o ventre materno até o último suspiro. Só para terminar aqui no nosso tempo, dizer que na nossa caminhada de fé, em qualquer área da vida, será sempre necessário que a fé esteja em nós. Irmãos, a fé é extremamente importante, principalmente quando nós vamos formar uma família. Porque na vida nós vamos ter lutas sempre, dificuldades sempre, mas é a fé em Deus que vai sempre nos conduzir, nos guiar. Essa é a diferença de formar uma família, buscar a vida com o Deus da vida. Com o Deus da vida. Porque esse Deus da vida vai nos ajudar sempre nessa caminhada de fé. Amém. Opa, muito obrigado, viu, Marcos, Fátima? Assim, a partilha de vocês, para mim, realmente é um testemunho grande, né? Eu, particularmente, moro aqui em Juazeiro e tenho a oportunidade de conhecer o Marcos, a Fátima, inclusive seus filhos, né? Que cresceram, assim, mesmo de longe, não sendo muito próximo, não estando na mesma comunidade, mas tive a oportunidade de ver de longe, né, e ver realmente um casal que busca educar os filhos na fé. Hoje já estão grandes, né, Marcos? Estão quase do tamanho do pai já. E assim, participando da igreja, tocando, ajudando também os grupos de jovens, né, junto eles são jovens, e ajudando outros jovens, né, a conhecer também a fé e a crescer na fé. Então,
Para nós é uma alegria poder contar com vocês como um casal aqui hoje, porque é realmente um testemunho, né? E é isso que mais a gente está precisando hoje, né? Tem aquela frase que diz: as palavras convencem, mas é o testemunho que arrasta, né? E vocês, como esse casal, cooperador do Serviço à Vida na Diocese, a partir da vida de vocês, vocês podem dar esse testemunho, né? De um casal que se abriu à vida e que esses filhos hoje dão frutos, né? Dão frutos na sociedade e na igreja também. Então eu convido agora a Flávia. Daqui a pouquinho a gente vai ter um momento de perguntas, tá certo, gente? Então, se vocês quiserem já pensar aí nas perguntas que vocês querem fazer ao Marcos, a Fátima e a todos os outros aqui, mas agora nós vamos ter a Flávia Cavalcante, que representa a Pastoral da Saúde, e como a gente está nessa semana da vida, né, ela vai falar da importância do cuidado com a vida da criança, né, desde a concepção, né, a importância desse cuidado com a vida, nessa vida que é dom de Deus. Então, Flávia, bem-vinda, a palavra agora é sua. Olá, gente, boa tarde a todos. É um prazer, né, estar aqui partilhando um pouquinho, né, da nossa experiência relacionada à saúde, aqui podendo compartilhar com todos vocês. Mihail, se puder colocar o slide para a gente dar início. Já está, Flávia, pode ficar à vontade, viu? Eu vou passando e você pode ficar à vontade para comentar. Bom, a gente queria começar inicialmente, né, falando sobre pastoral. O que é que significa esse nome, né, pastoral? Como a gente vê, a nossa diocese abrange muitas pastorais, graças a Deus, né? Então, para iniciar, o significado, né, da pastoral que deriva de pastor, que é aquele que cuida, que zela, que guia, que orienta o seu rebanho. Então, eu acho que é uma missão muito bonita, né? Que todos nós estamos envolvidos. Então, pastoral na área da saúde, né? Como nossa pastoral da saúde, ela tem um significado diferente, né? Que significa ação solidária em favor da vida e à dignidade humana. Então, se significa ação solidária a favor da vida, nunca a gente vai poder aceitar a morte, né? Então, temos que estar sempre lutando pelo direito da vida do embrião, né? E a gente vê em muitos lugares que não são, que um embriãozinho de semanas, de meses, dizem que é normal, né? Ter o aborto. Então, a gente bate nessa tecla dizendo que não, somos a favor da vida, sim. Então, a missão da pastoral é priorizar a vida e testemunho da saúde. E aí, como ontem foi comemorado o dia do nascituro, como todo mundo sabe, e o dia do nascituro é aquele ser humano que está no ventre materno antes que a mãe lhe dê a luz. Antes da mãe ali dar a luz, ali é conhecido como com aqui qualquer. Então, independentemente de estar na barriga da mãe, de estar fora, de ser criança, idoso, tem dignidade da vida. Então, tem o direito da vida, né? Então, defendemos a vida desde a concepção e durante toda a gestação da mãe, né? Entendendo que ali é uma vida que tem o direito de nascer. Então, quando interrompemos essa vida, né, foi concebida por Deus, né, se aquela vida passou a existir, então foi porque Deus quis, né? Então, não temos esse poder, não temos esse direito, né, de acabar com aquela vida. Pode passar, minha. Bom, aí eu queria falar um pouquinho em relação à saúde de modo geral, né?
tanto para a mamãe, né, a grávida, né, a gestante, como o bebê, né, como estamos na Semana Nacional da Vida. Então, temos uns cuidados essenciais, né, durante a gravidez da mulher, que é um momento muito delicado da mãe, só quem é mãe, né, sabe, já passou, mas também é um momento muito forte da vida da mulher, um momento muito marcante, né? Então, a mulher ela deve chegar ao fim da sua gestação em sua melhor forma. E para que ela chegue na sua melhor forma, ela tem que cuidar de toda a sua saúde, porque agora é ela e outra pessoa, né? Então, são dois seres ali que ela tem que estar cuidando, que é ela e o bebê. Então, é um momento muito importante para a mulher, né, na gravidez. Então, os cuidados essenciais, como a gente já conhece, né, que é o pré-natal, que é aquele momento das consultas e dos exames, né, que a mamãe passa, né, que tem todo aquele acompanhamento desde o iníciozinho da gravidez, né, para acompanhar a saúde da mãe, a saúde do bebê, saber se o bebê está se desenvolvendo bem, né, se vai ter alguma complicação também durante o parto, por isso que é essencial esse momento do pré-natal. Outro cuidado é a alimentação. A alimentação a gente tem que ter cuidado a vida toda, né? Porém, na gravidez, redobrar ainda mais os cuidados com a alimentação, né? Ter uma alimentação bastante balanceada, né? Com variedades, tipos de alimentos, verduras, legumes, cereais, grãos, porque tudo que a mãe está ingerindo ali passa diretamente para o bebê. Então, tudo que você vai se alimentando durante a gravidez vai ajudar no desenvolvimento do seu bebê, né? Para ter um bom desenvolvimento e ter uma boa saúde. Então, o que a mãe come, né, como eu falei, influencia diretamente no desenvolvimento do bebê. Outro ponto é a prática de exercício físico. Assim como a alimentação balanceada tem que ser durante toda a vida, não só durante a gravidez, mas ainda mais, né, no momento da gravidez, a prática de exercício físico também. Então, assim, a prática de exercício físico, se aquela mãe já fazia atividade física antes de engravidar, ela pode continuar fazendo, só que com mais cuidado, né? E aquela que não fazia nenhum tipo de atividade física, o ideal realmente é acompanhamento médico. Primeiro, né, passar por uma avaliação com o médico para saber o que pode ser feito. Então, a prática de exercício físico ele vai ajudar a melhorar a fadiga, né, que a mãe sente durante a gestação, melhora a tensão, melhora a circulação sanguínea, fortalece os músculos, né, principalmente, porque com o aumento do peso da mãe, né, na gravidez, é importante que essa musculatura esteja fortificada, né? Para praticar atividades seguras, sem riscos de quedas, né? E com baixo impacto, que são hidroginásticas, yoga, né? Atividades mais leves, caminhadas, e sempre com acompanhamento, com avaliação médica. O outro ponto é o repouso, né? O repouso durante a gravidez é muito importante, principalmente nos 3 primeiros meses, né? Que é o momento de risco ali da mãe, e nos últimos meses também, por conta do cansaço, né? Do excesso de peso. E aí a mãe tem que estar mais repousada. Então, quanto mais perto do parto, né, que a mãe se encontra, maior o cansaço. E importante também não ultrapassar os seus limites, porque cada pessoa sabe o limite que chega, né? Então, sempre é muito importante você não ultrapassar esses limites para não vir prejudicar tanto a saúde da mãe como a saúde do bebê.
evitar esforços desnecessários também, né? E descansar sempre que possível. Bom, e é isso. Aí, só para reforçar também um pouco, que a gente vê muito hoje em dia a cultura da morte, né? E do descarte. E hoje em dia está muito normal, assim, na nossa sociedade, essas palavras que vem utilizando, né? Na nossa sociedade. Então, quanto mais a gente provocar, realizar debates, no meio da nossa família, instigar, levar no catecismo, como o casal, Marcos e Fátima também abordou, né? No casamento, vim tratando desses assuntos. Então, essa cultura do descarte, a cultura da morte, a gente vai tentando aos poucos abolir, né? E a vida em primeiro lugar, né? Temos que estar sempre lutando pela vida. E é isso, muito obrigada. Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Opa, muito obrigado, viu, Flavinha, por essa palavra tão importante e bela, né? E aí a gente já recoloca todo mundo aqui, né? Esse convite que Flávia nos faz, né? Do cuidado à vida. E eu ressalto uma coisa bonita aqui, é que as mulheres hoje são maioria, né? Num mundo que muitas vezes até se tenta colocar, né? Que pelo direito à mulher se deveria aprovar isso, aprovar aquilo, né? Em muitos lugares a gente viu até na Argentina mesmo aquela cena, né? Que ao meu ver foi tão triste também, com certeza ao ver de todos nós aqui, né? De tantas mulheres lá, muitas vezes que muitas vezes iludidas por ideologias que muitas vezes se passa, né? Mas hoje aqui a maior parte são mulheres, inclusive na técnica. Temos a Tânia, da Pastoral Familiar, que está aqui conosco. Eu e Marcos estamos em minoria hoje, então os homens hoje são minoria, e graças a Deus a gente vê mulheres, né, defendendo a vida, né? E uma frase que eu lia hoje, né, do Papa João Paulo II, ele dizia que o ventre da mulher é o santuário da vida. Às mulheres, Deus deu uma graça que a homem nenhum ele deu, que foi de ter a graça de gerar a vida, né? Vocês têm um dom estupendo, né? E quando a gente vê a mulher, né, defendendo a vida, realmente é a mulher que está assumindo realmente sua vocação, né, do cuidado à vida, né? Tanto a mulher que é mãe biológica, como, por exemplo, a irmã Edjane, que está aqui, que cuida também da vida, né, e que é mãe espiritual e que cuida da vida de tantas crianças. Então, como é bonito a gente ver a mulher assumindo a sua missão, né? E a gente vai agora para outra mulher, né? Como não podia deixar de ser, que é a Tânia Marques, que vai falar um pouco da missão da pastoral da criança, né? Que eu acredito também que as mulheres ganham de 10-0 para os homens na pastoral da criança, né? Tem, claro, líderes homens, mas as mulheres são, sem dúvida, a maioria, né, Tânia? Então, seja bem-vinda. Obrigada. Gente, que tema bonito, que tema vasto, que a gente, se pudesse, a gente levaria era o dia todo com esse assunto, né? Muito rico, muito gratificante estar participando dessa live, trazendo esses informes. Muito pertinente a insistência do Papa e da Igreja em zelar pela vida, coisa que a Pastoral da Criança ama fazer. Tem um carinho muito grande em fazer esse trabalho. A pastoral familiar, a pastoral da saúde, todas as pastorais. Eu vejo a pastoral familiar como mãe de todas, entendeu? Porque ela está sempre ali fazendo esse caminho de investigação da família, né? E aí fica funcionando as outras pastorais a seguir suas missões. Na pastoral da criança, nós promovemos a educação, a cidadania e a vida, né? Então, quando a gente vem falar de vida, a gente lembra que para promover em nosso país, especialmente nas nossas dioceses, a cultura da vida, o valor desse dia, segundo o bispo Dom Antônio Augusto, reside justamente que o dom recebido de Deus é o mais inestimável
o mais sagrado que nós temos. Comemorar o dia do nascituro, segundo Dom Antônio, é lembrar também que passamos por essa fase da vida. A infância é precedida pelo período enquanto somos nascituros. E queremos agradecer a Deus e a todos os bispos do Brasil por ter instituído esse dia para que nos lembremos sempre, sempre desse dia, desse dom divino. Proteger a vida significa ser contra o aborto, mas também exige uma crítica profética à falta de políticas públicas e a outras dinâmicas sociais que igualmente matam. O Evangelho da Vida está no centro da missão e da mensagem de Jesus. Por isso mesmo, a Igreja deve ser irrestritamente fiel aos valores do Evangelho da Vida, buscando sempre partilhar. A cultura desse descarte da morte, esse cenário terrível, essa prática que ameaça a existência de cada pessoa deve incomodar cada cristão. Então, sendo a família santuário da vida, a pastoral da criança vê como uma das melhores linguagens que a igreja tem para testemunhar sua opção pela vida. O líder da pastoral da criança, todos os líderes percebem que nenhuma outra grandeza se sobrepõe a este serviço marcado por encontro, ternura, dedicação e competência. Diante do direito à vida, ninguém pode se colocar acima dela. Mas este caminho de zelo, segundo o tema e o lema da Semana Nacional da Vida, cabe a qualquer um. A qualquer um que tenha um serviço da vida e a inspiração no Evangelho. São todas as pastorais, como falou nossa irmã aí da Pastoral da Saúde, né? Que diz: onde Jesus Cristo está, não existe céus distantes. Eles estão abertos e nunca se fecharão. Eu acho que é Salmo 127, 126, 13. Que diz, né? Está até no folheto lá uma mensagem que eu achei muito interessante. É o lema, né? Os filhos são bênção do Senhor, os frutos do ventre, um mimo do Senhor. Olha que coisa mais linda. Divino isso. Chega a me emocionar. A pastoral da criança é um dos grandes sinais de que os céus estão abertos e Deus se faz próximo, especialmente naqueles ambientes em que talvez seja mais difícil falar de Deus. Ninguém cuida de criança sem carinho. Não é possível fazê-lo sem afeto. Em outras palavras, a pastoral da criança é a linguagem dos afetos de Deus pelos pequenos. Quero trazer só uma mensagem aqui que tem bem na nossa revista. O maior e verdadeiro valor para a pastoral da criança é a rede de mais de 78 mil líderes atuando em 25 mil comunidades de 3.200 municípios espalhados em todo o Brasil. Temos muitas campanhas. Gostaria muito de falar sobre a questão dos 1000 dias, mas é um assunto longo, vai levar muito tempo, o nosso tempo é curto. Eu até separei alguma coisa, mas eu vou falar somente o que significa os primeiros 1000 dias de nossa vida, porque a Pastoral da Saúde já explanou a questão da gestação, que foi muito clara, que tem tudo a ver com uma vida saudável futura. Uma gestante bem alimentada, bem cuidada, um pré-natal bem feito, isso vai gerar um cidadão saudável. É o que trata os primeiros 1000 dias. É essencial que o bem-estar da criança seja pensado sempre começando já no início da gestação, pois estudos comprovam que o cuidado dedicado nos primeiros 1000 dias do bebê são primordiais para uma vida saudável, que foi o que a Pastoral da Saúde explanou.
mesmo depois de adulto, uma vida saudável mesmo depois de adulto. Por isso, a gente se informa para garantir vida plena para o bebê desde a sua concepção. Quer dizer, 1000 dias é o seguinte: 270 dias, que são os dias da gestação, mais 365 dias, que são o primeiro ano de vida da criança, mais 365 dias, que é do segundo ano de vida. Isso vai dar 1000 dias. Isso, uma gestação bem cuidada, uma criança amamentada, faz toda a diferença numa vida adulta. Uma mãe que amamenta exclusivamente até os 6 meses e a partir dessa idade, completando com outros alimentos, até 2 anos ou mais. A amamentação é proteção para a mãe. Sabe por quê? É redução do risco de câncer de mama, é redução do risco de câncer de ovário, é redução do risco de diabetes. E a proteção para a criança? Redução dos riscos de diarreia, infecções respiratórias, infecções no ouvido e problemas no posicionamento dos dentes. Promove o crescimento e ganho de pesos adequados. Ajuda na prevenção do diabetes e obesidade na adolescência e depois de adulto. Olha que maravilha. Crianças que são amamentadas por mais tempo têm maior inteligência do que aquelas que são amamentadas por períodos mais curtos ou não são amamentadas, o que pode melhorar o desempenho escolar a longo prazo e aumentar a sua renda. Então, para ajudar nesses primeiros 1000 dias, a pastoral da criança contribui para a saúde do bebê e da gestante. O líder realiza uma atividade na sua comunidade que permite estar bem próximo das famílias que acompanham, apoiando-as e informando-as sobre os cuidados durante esse período. Outro recurso que é muito, muito pertinente na nossa missão são os 10 mandamentos pela paz na família. Ele é muito, muito lindo. Né? Eu não vou nem dizer aqui porque vai levar muito tempo, mas só os que estão em negrito. É que quando a gente faz a visita, a gente vai levando a fé. Ensina, orienta a amar o próximo, a amar a si mesmo, né? E a gente pede sempre que nas visitas que as pessoas reservem momentos para brincar com os filhos, né? Para dividir suas emoções. As crianças se desenvolvem brincando. Isso é um dos mandamentos. A gente pede também para educar os filhos através da conversa, do carinho e do apoio. E a gente pede também que participe com sua família da vida da comunidade. É muito importante que toda criança vá conhecer bem a comunidade onde mora, fazer parte, ela é a família dela também. E busca também procurar resolver os problemas com calma, buscando em tudo o lado positivo. Tudo isso a gente fala nas visitas. Busca partilhar os sentimentos de cada um também. E respeita as pessoas também. As diferenças são uma verdadeira riqueza. Toda família, todos são diferentes. Todos são diferentes dentro de um lar. E o bom exemplo, né? E o último mandamento é o perdão, que é o maior gesto de amor que se pode demonstrar dentro de um lar. Sendo que os filhos são as bênçãos do Senhor, a igreja, por meio da pastoral da criança, aceita o desafio. Jesus, a pastoral familiar, relatou nas suas falas que Jesus nos ensina que a fé e vida se manifestam no amor. Por isso, a pastoral da criança coloca-se a serviço da vida e da esperança, da fé, do amor, da alegria e da paz. Não fazemos discriminação religiosa, de cor ou de opção política. Enfim, nós estamos abertos à vida. Somos chamados a visitar a nossa consciência sobre o direito de nascer da criança, que ainda vive dentro do útero materno e que tem direito à proteção, à alimentação, a um nascimento sadio, ao respeito da sua vida e saúde, e tem também o direito de ser amado.
neste dia do nascituro, a reflexão será sobre o cuidado com a vida humana em formação com a necessidade de celebrar a vida e a missão de cada pessoa, desde o momento em que é gerada, passando pelo início do seu desenvolvimento como pessoa sonhada e amada por Deus. Todos nós fomos um dia nascituros no ventre de nossa mãe. Muito obrigada. Olha aí, muito obrigado, Tânia. Muito obrigado por essa reflexão tão bela, viu? E eu gostaria só de ressaltar alguns comentários que a gente está tendo aqui, bem interessantes, né? A Zelma, por exemplo, que diz que maravilha, união entre as pastorais nessa perspectiva de cuidar da família e da vida. Então é isso mesmo, né? É o trabalho de toda a pastoral, né? Também cuidar da vida. Né? Eu aqui também representando a pastoral da comunicação, nós também nos unimos, né? Unimos esforços nesse cuidado com a vida. A própria Flavinha, que está aqui, né, postou Pastorais Unidas debatendo esse tema tão importante a favor da vida. Né? E também o Edileuza, né, falou uma coisa muito bonita, Edileuza da Pastoral Familiar. Mihail Tânia também é um exemplo de abertura à vida. Ela e Eduardo são pais de 4 lindas meninas. Tânia, eu acredito que é a que está na técnica aqui conosco, né? Tânia Silva, né? Então, obrigado a todos, né, por estarem acompanhando, e vamos seguir adiante, né, agora com a irmã Edjane, que vai também falar um pouco para nós em cima desse tema, né, a família, santuário da vida, e os filhos são a bênção do Senhor. E agora a irmã Edjane está ganhando um monte de filho, né, porque a Casa Dom José Rodrigues começou seus trabalhos, né, efetivamente, após esse tempo de pandemia, no último dia 4 de outubro, esse mês, né, nessa semana, vamos dizer, 4 de outubro foi quando, irmã? Vamos lá. Foi justamente segunda-feira agora, começou seus trabalhos. Segunda-feira. E se você já tinha filho, vai aumentar, viu, irmã? Aumenta. Então, vamos falar sobre esse tema. Boa tarde a todos e a todas. Não dá para falar da vida sem lembrar do nosso Criador. E a gente lembrando, né, quando a gente lembra da vida, a gente lembra que Deus, ao criar tudo que Ele criou, Ele viu que tudo era bom. Né? Mas ao criar o homem, ao criar o ser humano, o homem e a mulher, Ele viu que tudo era muito bom. E aí, olhando para essa vida que nós temos, não dá para não perceber essa plenitude. E o próprio Jesus, ele vai dizer, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, vida em plenitude. Então, nós nascemos, nós temos essa vida para vivê-la em plenitude. E essa vida deve ser uma vida de gratidão, né? Mesmo sabendo que diante da realidade que nós estamos vivendo, a nossa realidade social, que tantas vezes discrimina a vida, mata essa vida, né? Despreza. E a gente sabe que, diante dessa realidade, nós precisamos, como cristãos e cristãs, estarmos abertos para acolher essa vida. E essa vida deve ser vivida com toda a sua dignidade. Sobretudo porque Deus já nos diz, né, que realmente Ele é o autor da vida. Ele diz todos os dias para nós, dando-nos vida. Ele é o autor da nossa vida. E é bonito também perceber, diante das pastorais, desse cuidado com a vida que cada uma tem, a gente percebe a doação de cada irmão, de cada irmã. E como Mihail diz, né? O nosso coração vai se alargando para acolher cada vez mais aqueles que chegam. Realmente é isso mesmo, Mihail. O nosso ser materno não se separa do nosso ser religioso. Ele está muito interligado, né? E a gente vive isso em profundidade, porque a maternidade é a saída de si mesmo, né? Saída de si para que o outro tenha vida. E quantas mães que doam a vida para que os filhos tenham vida. E isso é muito bonito. Né? Então, para falar também da família, santuário da vida, realmente não poderíamos ter outro tema nessa Semana da Família sem ser esse. A família como santuário.
né? O santuário é um lugar sagrado, é um lugar onde a gente vai tirar as sandálias para poder pisar, né? Então, esse santuário, que é o santuário da vida, que deve ser vivido com todos os seus valores, que hoje a gente sabe que, diante da realidade que nós estamos vivendo, né, tanto desvalores, tantos contravalores e tantas apelações para que a família perca o seu itinerário, né, perca aquilo que é essencial. A gente sabe que esses valores foram se perdendo durante tempos. E hoje a gente sabe que existe muita escassez. Mas não se perde a esperança, porque sabemos que muitas famílias vivem de fato esse santuário, né? Esses valores. E aí a igreja tem a beleza e a grandeza de abrir esse espaço para que a gente possa realmente contemplar essa grandeza da vida nesse cuidado com o outro, né? Cuidado de si, mas também cuidado do outro. Porque quando a gente cuida da gente, a gente também quer cuidar do outro, né? Ou quando a gente cuida do outro, a gente também deve cuidar da gente, né? Então, é essa troca, essa reciprocidade que todos os dias a gente vai recebendo. E olhando para isso, a gente vê que, de fato, a família é esse lugar privilegiado para que a gente possa contemplar esse Deus que cria e recria a cada dia essa vida. E essa vida precisa ser valorizada. E como você disse, Mihail, muito bem, né? Nosso coração se alarga para que a gente possa acolher ainda mais as crianças, os adolescentes, lá na Casa Dom José Rodrigues. A Casa Dom José Rodrigues é uma casa que acolhe, uma casa que está aberta não só para acolher, mas para que essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, mas a família como toda, possa sentir com vida e esperança, né? E a gente possa trazer para junto também de nós, nesse sentido de prevenir que alguns males que a gente sabe que na sociedade eles estão muito mais vulneráveis, eles possam serem atingidos. Então, a Casa Dom José Rodrigues, a gente iniciou o projeto mesmo com as crianças presentes no dia 4, né? Com o reforço escolar, com essa acolhida, de estar ali, de perceber as necessidades maiores que eles têm, também as necessidades menores, né? E aí a gente vai cuidando dessa vida, dando oportunidade desse crescimento, mas também dando oportunidade deles também perceberem que eles têm não só potencial, mas que eles têm habilidades, competência, e eles podem vislumbrar novos horizontes, né? Com esperança. Eu vejo e a gente sente que a Casa Dom José Rodrigues é, de fato, um local não só de acolhida, mas é um local onde a família também se restabelece, né, nessa esperança de saber, eu sou acolhida, eu sou amada por um Deus que não me abandona, né? Aquelas famílias mais carentes que chegam ali, às vezes também à procura de algo para sustentar a sua família, mas, sobretudo, porque é um lugar que transmite e revela a presença do Senhor. Então, tudo isso a gente percebe, falando nesta live sobre a Semana da Família, né, que a vida humana é um dom mais precioso para nós. E nós precisamos cuidar, preservar, né, valorizar essa vida, desde a sua concepção até o seu fim último. Porque a vida não pertence a nenhum homem, não pertence a nenhuma mulher, ela pertence ao próprio Deus, né? Durante essa semana temos refletido vários temas, e esses temas que nós fomos refletindo, a gente pôde perceber que diante de tantos temas, a gente pode ver que a vida realmente, o valor à vida, ela é incomparável, não tem comparação, né? E aí a gente pode perceber o seguinte, que a história humana, né, a pessoa humana é criada para essa relação de pais, relação de filhos, né, relação de irmãos,
Por isso que esse amor entre a família é de suma importância para que aquela criança cresça, aquele jovem cresça, se desenvolva realmente sabendo valorizar não só a sua vida, mas a vida do outro, né? Com esse respeito à vida do outro, né? E esse cuidado com a vida se dá em todos os sentidos. A gente não pode simplesmente parar em um aspecto, não. Mas se a família estar bem, toda aquela criança vai se desenvolver bem também, porque os valores que ela vai adquirir naquela família, ela vai levar para a vida toda como adulto, né? E é bonito a gente perceber isso, né? As convicções que ele vai adquirindo quando é pequeno, ele vai levar na infância, mas ele vai levar também para a vida na sociedade. Então, andam em conjunto, família, sociedade, igreja, está aí, né? Nesse conjunto, nessa comunhão, para que isso, todos nós, possamos viver em harmonia, mesmo sabendo que hoje, sobretudo, a situação de violência é muito grande e a gente precisa realmente combater, né? Mas sabendo que diante de tudo que nós estamos vivendo, o que prevalece é a vida. Então, meu irmão, minha irmã, família, cuidemos das nossas famílias, né? A nossa família é um bem comparável, que ninguém neste mundo pode dar o valor que a família tem, mas nós podemos dar o valor que ela é, né? Porque quando Deus constituiu a família para ser o exemplo para todas as outras famílias, que é a família de Nazaré, Maria, José, Jesus e José, né? Ele constituiu exatamente para dizer que na família ele está presente. Deus está presente. Então podemos até ver assim, Deus como esse grande construtor que está ali construindo o tempo todo essa família, para que essa família possa colaborar na obra da criação. Então, nós fazemos parte dessa obra da criação. E podemos dizer também que nós somos co-criador com o Criador, né, nessa obra bonita. Por isso que os casais, sozinhos, talvez não formem família, porque cada um, se viver bem, se não viver, daqui a pouco... Mas quando você está ali como família, com seus filhos, né, essa família precisa ser amada, ser cuidada. Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês que nos assistem, né, que realmente a Semana da Família, trazendo esse tema belo, família como santuário da vida, nos dá muita margem para poder contemplar o carinho, o amor, a ternura de Deus para conosco e para com sua criação, para com o homem e a mulher criada à sua imagem e semelhança. E que essa vida tem que ser valorizada, tem que ser cuidada, né? Para que a gente possa realmente construir uma sociedade diferente, um mundo diferente. Eu não recordo quem foi que disse, eu estava lembrando muito essa semana, quando a gente fala do valor da vida. Quantos irmãos nossos passam fome? Quantos irmãos nossos estão aí vivendo à margem da nossa sociedade? Quantos irmãos nossos estão aí esquecidos pelo poder público, pela política da nossa sociedade? Quantos irmãos nossos estão sem casa? Quantos irmãos nossos estão abandonados? E aí eu ficava pensando, de fato, onde existe essa realidade de fome e de miséria, de abandono, o reino de Deus não acontece. O reino de Deus acontece onde a vida tem a sua valorização. Então, é para nós uma grande reflexão. Qual é o valor da vida? O que eu tenho feito para que essa vida possa ser vivida com toda a sua intensidade? Né? Como posso ajudar os meus irmãos a descobrir o valor e o sentido dessa vida? Então, para mim é uma grande reflexão, sobretudo, né,
trazendo presente essa semana, no dia 8 nós celebramos o dia do nascituro. Quantas crianças que não têm direito ao nascer? Quantas crianças que são jogadas no lixo? Quantas crianças que são abortadas? Quantas crianças que são maltratadas? Quantas crianças que são mortas violentamente? E a sociedade fecha os olhos porque aquelas crianças não estão produzindo. Porque aquelas crianças não podem ainda dar resultado. E a gente fica como? Como é que nós podemos ficar? Como é que fica o coração de Deus diante dessa realidade? O Cristo continua ainda crucificado, porque a vida está sendo morta violentamente. Cristo está sendo crucificado. Então, meu irmão, minha irmã, quando a gente para refletir sobre a vida, não é simplesmente aqueles que estão nos hospitais, ou aqueles que estão lá, né, numa prisão, ou aqueles que estão, né, mas é um todo, né, a vida como um todo. Se o reino de Deus precisa acontecer, ele precisa acontecer na vida de todos os irmãos, sobretudo aqueles que são mais esquecidos, porque o próprio Cristo disse, onde tem um ou dois que são servidos, se você dá um copo de água a um dos meus irmãos, é a mim que está dando. Né? Então, se a gente mata a fome de alguém, se a gente chega junto, se a gente acolhe, é o próprio Cristo que está sendo acolhido, é o próprio Cristo que está sendo alimentado, é o próprio Cristo que está sendo vestido. Então, é um convite, essa semana, Semana da Família, é um convite para que a gente possa realmente voltar o nosso coração e perceber o valor da vida. Muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado, irmã. Também agradeço imensamente por essa fala tão bonita, né? Cuidar da vida. E eu trago aqui um trechinho, né, do nosso livro, né, Hora da Vida, desse ano, né, que diz assim, o Papa Francisco diz, o grau de progresso de uma civilização mede-se precisamente pela capacidade de cuidar da vida, sobretudo nas suas fases mais frágeis, mais do que pela difusão dos instrumentos tecnológicos. Então, para muitos que pensam que uma sociedade é avançada, né, desenvolvida pela tecnologia que tem, ou pelo dinheiro que tem, né? Quantas vezes se diz, tal país é de primeiro mundo, porque tem tal tecnologia, ou porque tem muito dinheiro, né? O Papa Francisco diz, não. O desenvolvimento de uma sociedade, ele se mede pelo cuidado com a vida. Uma sociedade desenvolvida, uma sociedade evoluída, né, é uma sociedade que cuida da vida, né, sobretudo nas suas fases mais frágeis, né? E ele diz ainda, amar a vida é sempre cuidar do outro, desejar o seu bem, cultivar e respeitar a sua dignidade transcendente, né? E para ir para esse momento de perguntas, eu já convido você que tem sua pergunta a colocar aí no chat, que a gente vai agora abrir esse momento de perguntas. Você que quer perguntar para o Marcos, para a Fátima, para a Tânia, para a Flavinha, para a irmã Edjane, já pode colocar sua pergunta. Eu só coloco essa frase também aqui do livro, né, Hora da Vida. Ele diz assim, a atitude de quem deseja gerar um filho não pode ser a de quem encomenda um produto para si, porque hoje até a criança corre o risco de se transformar em um produto, né? Eu quero porque eu sempre foi meu sonho, né? Sempre foi meu, mas não é alguém que eu quero cuidar, mas é algo para mim, né? Então não é um produto para si, mas um presente, um dom de Deus, né? Que deve ser respeitado, né? Um presente que traz novidades e surpresas e com alegria e respeito vai descobrindo o projeto de Deus na vida do filho. Os pais dão a vida biológica e a cuidam, para que prevaleça o sonho de Deus para cada um. Então, o pai e a mãe não são donos do filho, né? Mas são cuidadores, né? Para que prevaleça o sonho de Deus para cada um. Os pais cuidam, mas antes de tudo, o grande pai de cada um de nós é o próprio Deus, né? Que quer a nossa felicidade, que quer o nosso bem, que quer o nosso crescimento. Então, a gente já vai para esse momento de perguntas.
e quem desejar fazer sua pergunta já pode colocar aí no chat, mas eu já vi que algumas já foram feitas, né? E eu trago aqui uma pergunta para o Marcos, né, para a Fátima. O Deusimar, né, da Pastoral Familiar, ele diz assim: lamentável quando a gente ouve casais falando que não pretendem ter filhos para não perderem a liberdade. Marcos, Fátima, o que vocês trazem para a gente? Como ajudar os jovens, né, a perceber que os filhos são bênçãos de Deus e não problema, né? Porque muitas vezes hoje traz isso, é despesa, dá trabalho, é problema, vai tirar minha liberdade, né, de eu sair, de eu passear, de eu viajar quando eu quiser. E aí? Eu acho que é parte da consciência mesmo, né? Do casal que recebeu o sacramento do matrimônio, de que ele precisa estar aberto à vida como um dom, e não como algo que vai atrapalhar a sua vida. Eu acho que muitos casais não têm ainda essa consciência, né? De que, através do sacramento do matrimônio, você precisa estar numa atitude de fé, de confiança também em Deus, porque você está aberto à vida, o casal está aberto à vida, como a gente promete no sacramento, viver realmente essa promessa, é uma atitude de fé e precisa muita confiança em Deus, na providência de Deus, né? Então, e pode vir aquele medo, porque eu estou desempregado, ou porque eu estou endividado, ou porque eu tenho alguns projetos, mas o que deve falar mais alto é a sua adesão à vontade de Deus, é a sua confiança. Eu penso que é necessário mesmo uma formação, uma evangelização, né? Dos casais e dos jovens futuros, né? Casais, para que tenha essa atitude de abertura à vida, com uma atitude de quem quer fazer a vontade de Deus, né? E alguém que confia plenamente na providência de Deus. Confia que aquilo é um dom e que Deus dá muitos frutos, muitas bênçãos por causa desse dom que é a vida, né? E também, eu acho que o testemunho, a gente tem muita coisa para fazer, irmãos. Sei que tem muitos casais aqui que estão escutando, e também os religiosos também ajudam muito a família nesse sentido, mas a gente tem muita coisa para fazer, a gente precisa falar muito, a gente precisa testemunhar muito, porque a ideia que tem sido plantada por aí é que ter filhos é perder a liberdade, né? E nós que já somos pais, nós que temos filhos, nós sabemos que, na verdade, é o contrário. Talvez até a gente tenha pensado isso logo que quando casou, alguma coisa assim, ou será que inicialmente, né, a gente não pode... Não, mas depois que você tem os seus filhos, você percebe que a alegria é muito maior, é infinitamente maior, porque tudo que Deus faz é perfeito. Eu lembro, só para terminar, eu lembro de logo que nós casamos, a gente tinha vontade muito assim de viajar, né, de fazer algumas coisas juntos, e aí Felipe chegou pouco tempo depois, né, Fátima ficou grávida 4 meses depois do casamento. Mas eu lembro que desde aquela época, até os últimos filhos nossos, nós viajamos, nós fazemos tudo junto. E assim, a gente não se vê, tem até outras coisas que a gente queria fazer hoje juntos, que às vezes a gente não faz, porque a gente fica com pena de não levar eles, né? Porque a alegria está em justamente fazer a vontade de Deus. Amém. Essa pergunta é interessante, porque eu estava lembrando, quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, eu tive... E do terceiro também, né? O primeiro todo mundo espera, né? Quando a gente casa, pergunta logo quando é que vai ter o filho. Mas eu sofri algumas críticas quando eu tive o segundo e terceiro filho, né? E isso mostra como a sociedade está impregnada dessa cultura que o casal não deve ter muitos filhos, né? E aí, no ambiente de trabalho, a minha coordenadora, quando eu tive o segundo filho, que eu disse que estava grávida, ela disse assim, mas você está parecendo essas adolescentes engravidando no meio do ano, né? Eu achei aquilo ali terrível, né?
ela dizer para mim, né, uma mulher casada, né, que aberta à vontade de Deus à vida, o Senhor achou que era o momento de ter o meu segundo filho. Meu terceiro filho, ele veio um pouco tempo depois, né? Do primeiro para o segundo demorou mais. E eu também ouvi críticas, às vezes a gente recebe críticas até de familiares, né? E eu recebi críticas também, né? Mas você já vai ter o terceiro, né? Então, a sociedade às vezes se incomoda, né? E não incentiva essa abertura à vida, né? É um desafio, né, para todos nós, esse desafio à vida. E eu trago outra pergunta, né, mas já agradeço esse testemunho, né, de Marcos, de Fátima. Realmente é um testemunho grande da abertura à vida, né? Mais do que palavras, o testemunho fala. A Tânia, né, que inclusive está aqui nos ajudando na técnica, mas também está assistindo e está ativa nos comentários, né, ela diz assim: a família é a primeira igreja, a primeira escola, lugar de errar e aprender. Mas muitas vezes a gente vê que pais, às vezes, delegam, né, essa educação da família, que deveria começar na família, para a escola, ou para a catequese, né, para a igreja. Meu filho vai aprender a rezar na catequese, ou vai aprender certas coisas na escola, né, e não assumem para si. Eu gostaria de falar, talvez pedir para a irmã Edjane, né, que tem a casa Dom José Rodrigues, falar para a gente, né, os pais podem delegar a educação dos seus filhos? A gente sabe que realmente, como Tânia já falou, que a família é a primeira escola, né? Primeira escola de valores, a primeira escola de tudo, podemos dizer assim, porque é lá na família que a criança vai aprendendo o sentido da vida e também aprendendo a conviver socialmente, né? Mas a gente sabe que hoje, sobretudo hoje, a família vai perdendo sua essência do ser família para entregar também não digo toda, eu não posso generalizar, não estou generalizando, né, não são todos, que entregam assim para que a escola, para que a associação, por exemplo, tome conta, mas muitas vezes a gente encontra essa realidade de pais, né, que sai como se saísse do cenário da família e entrega para que a escola cuidasse. Né? É muito difícil isso, porque, de fato, a escola não é a primeira educadora. A primeira educadora é a família. Né? É lá na família que a gente vai encontrar, né, possibilidade de desenvolver não só os valores, mas se desenvolver como um todo, né? Nessa formação integral da pessoa humana. E realmente a gente encontra muito isso, Mihail e todos, quando a gente vai encontrar, se encontra com os pais que deixam os filhos e às vezes não assumem essa responsabilidade. A gente já encontra isso, inclusive, na casa de Dom José Rodrigues, né? Já há pouco tempo a gente já pôde perceber um pouco dessa realidade, né? Então, fazer com que essa família assuma esse compromisso, essa responsabilidade, primeiro, né? E, às vezes, por não ter mais o controle com o filho. Uma, por causa da situação tecnológica, que muitas vezes o filho fica o tempo todo em celular e outros meios. Mas os pais, às vezes, não têm um controle. Mas é necessário que a gente devolva a responsabilidade para esses pais e conscientize da responsabilidade, como pai, como mãe, de assumir esse compromisso, que é um compromisso de amor. Que às vezes é um desafio grande, né? Porque hoje em dia, sobretudo, a necessidade de trabalho, né? Aí, às vezes, o pai passa 8 horas fora de casa e a mãe, às vezes, tem que trabalhar também 8 horas, né, para sustentar. Mas diz aquela coisa, né? Às vezes a gente não tem a quantidade, mas a gente pode trabalhar muito na qualidade, né, irmã? Do tempo, né? Do tempo que a gente passa, né, com os nossos filhos. E eu trago agora uma pergunta para Tânia Marques, né? Tânia falou uma coisa que me tocou muito. Ela dizia assim: defender a vida é lutar contra o aborto, mas também lutar por políticas públicas que promovam a vida em todas as etapas, né? A gente sabe que a gente não defende só a vida do nascituro, mas começa ali, mas todas as etapas
até o seu fim natural. E hoje a gente está vendo o crescimento da fome, né? Diante dessa situação de pandemia, de crise de desemprego, a gente está vendo o crescimento da fome. Irmã Edjane é uma grande testemunha, né? Eu tive a oportunidade de ir na inauguração da Casa de Dom José Rodrigues, ela testemunhou, né, o que ela está vendo, né, do crescimento da fome, do crescimento da pobreza mesmo, do desemprego. Então, quais as políticas públicas, né, que mais são desafios hoje, Tânia, da gente buscar, ou que nós poderíamos fazer ou exigir, né, para que essa vida seja protegida, tanto desde o seu início, do nascituro, mas em todas as suas etapas também? Olha, a política da assistência social, não o assistencialismo, mas o de assistência, do cuidado, do carinho e da promoção humana. Essa política precisa ser trabalhada, né? A política da saúde. Graças a Deus, o SUS, apesar das dificuldades, mas tem feito uma política razoavelmente, né, chegando às necessidades da gente. A demanda é muito grande, infelizmente. A gente está nos conselhos, a gente está percebendo. É uma demanda grande demais, né? Os recursos são poucos. Então, a gente precisa desse grito aí de liberdade, pedir aí que nossas autoridades venham aí a nos oferecer mais recursos para essa assistência. Certo? Certo, obrigado, viu, Tânia? Eu achei interessante o que você falou, né? É assistência social e não assistencialismo, né? E Isso. Assistencialismo é aquela coisa, né? Eu ajudo agora e depois... Pronto, acabou. Se a assistência Isso. social é aquela que dá o peixe, que dá a vara para a gente ir buscar o peixe. E a gente está vendo o crescimento, por exemplo, eu estou observando o número de famílias que estão indo para o recurso à reciclagem para sobreviver. A gente vê, particularmente aqui em Juazeiro, é uma coisa que a gente está observando muito, né? Então, o que a gente pode até refletir enquanto comunidades, né? Como é que a gente pode trabalhar a reciclagem, por exemplo, para estar ajudando essas famílias, né? Não tem forma Eu sei para isso, que a irmã Edjane, na Casa Dom José Rodrigues, ajuda, faz esse trabalho, né? De pessoas que vão lá, que trabalham com reciclagem, lá também é um ponto, né, de apoio. E a gente tem que trabalhar nisso, né, nessa perspectiva, não só do assistencialismo, mas também de ajudar essas famílias a sair dessa situação, né, a ter meios de renda. Né? E eu gostaria também de fazer uma pergunta à Flávia. Né? Flávia trouxe dados, né, informações como Pastoral da Saúde, sobre a importância do cuidado da saúde do nascituro e da mãe, né? Que tem esse santuário da vida dentro de si. Mas a gente vê hoje em dia também muitas fake news, né? Até do ponto de vista de informações sobre a saúde, o cuidado. Muitas vezes o computador, né? A gente vai ali para a internet e vai buscar informações que a gente acha que são confiáveis e nem sempre são confiáveis. Né? Então, como buscar? Onde as pessoas podem buscar notícias seguras ou informações seguras sobre a saúde do nascituro, né? Sobre a saúde da mulher, né? Sobre esse cuidado com a vida? Realmente, hoje em dia, né, a gente tem que, infelizmente, lidar com essa situação, né, de fake news. Mas, principalmente em WhatsApp, né, em WhatsApp muita gente compartilha reportagens, noticiários que muitas vezes são falsas. Então, quando vocês receberem esse tipo de informação, desconfiando, é bom ir em sites seguros, né? Até as próprias pastorais, né? Tem sites da Pastoral da Saúde, da Criança, da Família e todas as outras. São sites oficiais, né? Que estão sempre colocando dados lá seguros, dados atualizados, né? Sobre a questão da saúde e diversos outros assuntos, né? Que a gente vem debatendo. Sites seguros que a gente, sim, pode confiar. Porque hoje em dia no WhatsApp todo mundo pode colocar qualquer tipo de informação, né? E, infelizmente, muitas informações falsas. Temos também sites de organizações de saúde também, né? Que a gente pode estar acessando sempre para poder estar verificando o que realmente é verdadeiro e o que não é, né? Então, a gente tem que se atentar muito para essas fake news, né? Para não acabar
caindo nessas falsas notícias, né? Que hoje em dia está muito disseminado aí por todo mundo. Então, gente, vamos ficar atento, viu? Tem notícia que às vezes chega no nosso WhatsApp e a gente já acredita, já dá crédito, né? E às vezes notícias, às vezes informações que não vão ser a favor da vida, que não vão ajudar a cuidar da vida, né? Então, a importância sempre de conversar, a importância sempre de buscar ajuda de pessoas realmente de confiança, sérias, né? Então, a gente já agradece a todos, já estamos chegando às 5h24 da tarde, 17h24, e com certeza foi uma tarde riquíssima, né? Eu falo particularmente para mim, uma tarde de aprendizado, né? De aprendizado para todos nós, né? E eu acho que fica isso também que foi colocado, né? Da importância da união das pastorais. Eu acho que quando todas as pastorais se unem, né? A gente se torna ainda mais forte e a gente vê quanto bem está sendo feito a serviço da vida de tantas crianças, de tantos adolescentes, né? A serviço da vida das famílias. E eu gostaria agora de fazer o convite, né, para que cada um aqui possa fazer suas considerações finais, né, dar uma última palavra, né, já agradecendo também por essa doação do tempo, essa doação que cada um que está aqui se preparou, né, Fátima, juntamente com Marcos, irmã Edjane, Flávia, né, Tânia, se preparou para dar o seu melhor, a sua mensagem a serviço da vida. Então, que vocês possam agora, eu vou começar pela Fátima, né, depois a Flavinha, depois a Tânia, por fim a irmã Edjane. Eu já convido também a irmã Edjane já emendar, né, e nos conduzir nessa oração final. Fátima, tá com o microfone desligado, Fátima. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Por todos estarem se unindo na Igreja de Cristo, a favor da vida. Eu costumo dizer que a causa de Cristo é a nossa causa. Na verdade, a causa de Cristo é a nossa missão, né? Então, defender a vida é causa de Deus, então é missão nossa, né? De todo cristão. Então, eu só tenho que louvar, agradecer a Deus e pedir ao Senhor que o Espírito Santo, que é aquele que dá a vida, né, o sopro da vida, que ele possa soprar nos corações, nos casais, nos jovens, nos nossos corações, para que a gente sempre seja, em qualquer momento, em qualquer circunstância, a favor da vida. Que a gente sempre valorize esse dom precioso dado por Deus. Então, eu louvo e bendigo a Deus por essa tarde, por cada um dos irmãos aqui que compartilhou, pela graça da gente poder tomar a causa de Deus como a nossa missão. Muito obrigado, viu, Fátima? E um agradecimento também, né, a toda a sua família, né, que é esse testemunho de abertura à vida, né, de cuidado com a vida aqui em Juazeiro, mas também toda a nossa diocese. Hoje vocês, como esse casal de referência, né, pelo serviço à vida. Então agora eu já peço a Flavinha, né, que posso também falar em nome da Pastoral da Saúde. Flávia? Agradecer imensamente. Oi, tá. Teve uma queda, eu acho que a sua internet está dando uma oscilação. A internet dela está oscilando um pouquinho. Vamos fazer o seguinte, a gente passa para Tânia Marques, tá certo? Então, Tânia pode fazer suas considerações, é o tempo que a Flávia retorna, e aí ela pode fazer as considerações finais dela. Ok. Eu sou muito grata ao Senhor, Deus da vida. Sou muito grata ao convite de vocês, a Pastoral da Criança, da sua contribuição. Foi maravilhoso levar esses informes, né? E deixar a dica, né? A sugestão que a gente esteja sempre nessa linha de trabalho juntos. Eu acho muito importante, muito pertinente que a gente, como pastoral, esteja levando
essa igreja doméstica lá nas comunidades, onde eu disse lá no início que o Cristo é mais difícil de ser ouvido. Isso é muito, muito pertinente que a gente vá até essas comunidades distantes. Lá é uma realidade bem, bem difícil. A irmã deve estar entendendo do que eu estou falando. Fátima também, né? Flavinha, não sei, porque a gente não sabe assim, se é uma pastoral assim, de visita, que vai até as comunidades, né? É presente na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, muito obrigada, gente, pela oportunidade de participar com vocês. E a Pastoral Criança, que promove a saúde, a educação e a cidadania, né? Jesus nos ensina que fé e vida se manifestam no amor. Então, somos isso. Pastoral é isso. Se manifesta na vida e no amor. Então, por isso, né, a gente se coloca a serviço da esperança e da fé, do amor, da paz e da alegria. Um abraço carinhoso a todos. Um bom fim de semana. Um beijão no coração de todos. Muito obrigado. Isso, Tânia, muito obrigado. E já na sua pessoa, agradeço a cada líder da Pastoral da Criança, né, que faz esse trabalho tão bonito de acompanhar as crianças das comunidades, às vezes, mais distantes, né, mais longínquas, né, da nossa diocese. Eu tive a oportunidade lá em Uauá, né, tem a Pastoral da Criança, de ir no interior, nos interiores, e também aqui em Juazeiro, a Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, que tem uma bela Pastoral da Criança, e tantas outras aqui também, na cidade de Juazeiro. Eu queria tanto falar do nosso gráfico, da necessidade que a gente tem de chamar mais líderes, porque são tantas crianças. Gente, só na minha paróquia, só no meu município, são mais de 1.500 crianças em situação de vulnerabilidade, em situação de que precisa de uma catequese presente, de uma catequese bem família. O Pastoral Familiar está sempre nos ajudando aqui, fazendo essa missão também. Obrigada. Então, gente, tá aí o convite, viu? Para ser membro também da Pastoral da Saúde, da Pastoral da Criança, da Pastoral Familiar, e ser voluntário também da Casa Dom José Rodrigues, né, irmã? Também. E Flavinha agora pode falar. Estão me escutando agora? Agora sim. Agora sim. Pronto. Gente, eu queria agradecer imensamente, né, o convite. Agradecer a Pastoral Familiar também pelo convite, em especial a Edileuza, né, que entrou em contato comigo. Agradecer todos os envolvidos, né, foi um prazer estar aqui, né, compartilhando com vocês cada experiência, né, em cada pastoral aqui relatada. Então, a gente só vem a crescer, né, com isso, com essa união, com esse compartilhamento de informações, né, e que a gente possa estar sempre aqui, juntos, né, compartilhando com o outro. Se precisar, a Pastoral da Saúde também está aqui à disposição, né, para todas as pastorais, para toda a diocese, e que possamos continuar firmes, né, na nossa fé, na nossa missão, e convidar também, né, quem tiver aí, tiver interesse em participar da Pastoral da Saúde também, é só chegar aqui. Temos poucos agentes, né, a gente vai caminhando devagarzinho, mas é isso, né, e dizer que sempre a vida, né, em primeiro lugar, né, que na família e na sociedade tenhamos sempre o compromisso de escolher sempre o caminho da vida. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Um ótimo final de semana e um abraço. Obrigado, Flavinha. E eu deixo a palavra agora com a irmã Edjane, já também para conduzir nosso momento de oração final. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, que é o autor da vida, mas agradecer a cada um de vocês, a todos a quem me fez o convite também, a Antonélia, em nome da Pastoral Familiar, né, a Edileuza. Agradecer a você que esteve conosco, ouvindo, né, participando, interagindo conosco através do chat. Então, muito obrigada.
E aí, como o Mihail disse, a Casa Dom José Rodrigues precisa de voluntário, né? Lá as pessoas que estão servindo são todos voluntários, porque a gente não tem condições de ter diferente, de ser diferente, né? Cuidar da vida, com toda a sua integridade. Por isso a gente vai pedir a Nossa Senhora, Nossa Mãe, pedir a Jesus, pedir também a São José, a Sagrada Família de Nazaré, que nos abençoe. Tem uma oração muito linda que essa semana foi oferecida para que a gente pudesse rezar na hora da família. A oração que é uma oração final, que é a oração à Sagrada Família. E eu gostaria de cantar só um pequeno refrão que diz assim: olhando a Sagrada Família, Jesus, Maria e José, saibamos olhar um no outro um gesto de amor e de fé. Desculpa a voz. Mas essa oração que traz a Sagrada Família, a gente vai pedir as graças necessárias para a nossa família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós, nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódio de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei-nos, e acolhei a nossa súplica. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir essa bênção à Sagrada Família de Nazaré. Vamos pedir essa bênção que ela se estenda a todas as famílias. Que a Sagrada Família de Nazaré se faça presente em nossas famílias. Vamos pedir assim: que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Muito obrigado, irmã Edjane, muito obrigado a todos que acompanharam esse momento, né, esse tema maravilhoso, né, dessa Semana da Vida, né, dessa Semana Nacional da Vida e Dia do Nascituro. E a gente encerra, né, com esse lema, né, Família, Santuário da Vida. Muito obrigado a todos e um grande abraço. Até mais.